tarde, amigos, colegas do Facebook. Aqui mais uma sessão de nossos pensamentos. Agora dentro daquela linha que nós já começamos no vídeo passado sobre a análise dos nossos pensamentos a partir de fatos da rua, do valescencismo que nós já vimos, mas coisas atuais. Então nós estamos tendo as Olimpíadas e nós vamos fazer uma semiótica. A Olimpíada ela tem muito de ótica. Nossa proposta, como já vimos, era que mudasse o termo para semiologia, porque é um estudo, porque a proposta nossa em questão das artes e das expressões, elas vão além só da ótica, da visão. Tem o texto, tem o som, mas aqui tem muita questão da ótica. E muita questão não, nessa questão aqui tem muito de semiologia um pouco por causa do som. E outra coisa, porque realmente nós vasculhando, quando nós colocamos semiologia, a maioria das questões na internet, via Google, né, YouTube, você pesquisa lá, a semiologia, a maioria remete para a semiologia médica. E a semiologia filosófica realmente é muito pouco, então não é um termo assim, muito consagrado. Aí nesse ponto nós voltamos para a semiótica, que nossa questão aqui não é uma questão da medicina. A ótica influencia muito o som, né? Mas tem alguma coisa de expressão. Dentro da semiótica e um pouco até da ótica também, né? Nós vamos ver primeiro na questão da ótica geral a questão das colãs das atletas, né? Das mulheres. Nós já vimos analisando essa questão com a queda do Muro de Berlim, com a vitória da sociedade liberal capitalista, né? Ela se afirmou muito no meio popular a partir da questão do sexualismo. Isso nós já analisamos. No sexualismo, a sociedade capitalista, que no início era bem puritana, né, na ótica vitoriana do século XIX, né, a partir da década de 60, com as explosões daqueles movimentos feministas e tudo, o capitalismo capturou aquilo, mas dentro da sua filosofia, né, e da crítica que nós fazemos, né, e vários outros, um de tendência marxista mais radical, é essa questão de transformar em mercadoria. O sexo transformou em mercadoria, um fator de chamar a pessoa para o consumo. Isso dentro de uma outra transmutação do capitalismo para responder à questão da luta de classes, né? Nós já vimos, a sociedade de consumo se ampliou e incorporou os trabalhadores. Então, os trabalhadores eram interessantes eles terem um nível de vida elevado e ter um rendimento maior para consumir mais, para fechar o ciclo da sociedade capitalista dentro da questão do consumo. E nessa questão do consumo teve na década de 60, com as explosões dos movimentos feministas e a liberdade sexual que teve, né? O capitalismo pegou aquilo e a partir da propaganda, né? Da mídia que faz as propagandas, elas incorporaram o apelo sexual para vender. Colocam um produto como um produto que traz mais potência para o homem, um produto que traz mais sensualidade para a mulher. E nesse contexto, as Olimpíadas, para vender uma imagem, elas exigiam das mulheres que se expusessem seu corpo. As Olimpíadas também passaram a ser um produto capitalista, lógico, né? Que
de várias empresas que investem na confecção de roupas, de aparelhos, até de tecnologias, investem nisso, para ali se expor e depois, mais na frente, os clubes, as associações esportivas comprarem o material que elas vendem. Tem várias empresas assim, né? Várias marcas. Então, exigir-se, como o apelo sexual passou a ser um apelo produtivo, uma mercadoria que gerava lucro, né? Exigia-se que as mulheres vestissem biquínis para expor o seu corpo. E nessas Olimpíadas nós tivemos algumas delegações, teve da Noruega, da Alemanha, nós estávamos aqui da Alemanha, que passaram a usar colã em vez do biquíni, que não expõe tanto, apesar até de continuar na questão das curvas, né? Mas no corpo em si, o nu não é visto. Então foi uma maneira de protesto contra essa situação. Então é uma coisa bem semiológica. Depois nós temos aqui mais no campo do Brasil a primeira medalha de ouro. De ouro não, foi de prata, parece, né? De ouro foi da fada brasileira, da Raíssa. Esse termo fada já é um termo bem semiológico dentro da nossa análise. Remete a várias fadas, né, aquelas figuras desenhadas das histórias em quadrinhos, das histórias para crianças, né? E dentro das Olimpíadas nos veio à mente a fada Sininho do Peter Pan. Como uma criança está ali, né? E Peter Pan ambienta-se na questão da criança, mas em transição já para a adolescência, também é o caso, 13 anos também, ele está em transição, né? Para a adolescência, então o termo fada veio bem aqui a calhar semiologicamente. Depois, mais na questão da nossa cultura, teve a festa na favela. Aqui foi importante já a semiótica do som, porque a festa na favela é o baile na favela, é uma música que foi, geralmente, as ginásticas artísticas nas Olimpíadas utilizam-se de músicas clássicas. O Brasil já utilizou de músicas populares, mas populares clássicas, né? A Aquarela do Brasil, que eu lembro, o Brasileirinho, são clássicos da música brasileira, então são clássicos. Agora, a nossa Rebeca utilizou um funk. Funk é uma música popular e não é clássica, até contestada. Realmente, dentro dessa perspectiva de não se utilizar da exploração sexual, o funk utiliza na sua letra tudo, muito apelo sexual. E tem até algumas conotações bem machistas. Algumas conotações que acabam ser denotações. Isso nós vamos ver, né? Na questão da semiologia é interessante. Né? Nesse baile da favela, não é bem uma favela, uma outra medalha foi a medalha do surfista, essa foi de ouro, da Raíssa, se não me engano, foi de prata, foi de outra. Mas o surfista foi a medalha de ouro e o Ítalo da favela, mas é de uma periferia do país, do Nordeste, que o centro econômico do país é Rio, São Paulo, e o centro administrativo é Brasília, mas o centro econômico é Rio, São Paulo, um pouco do sul, mas a tradição é Rio e São Paulo. Ele veio no Nordeste, que é um centro pobre. E o Blue Bailes. Blue também é semiótica. Blue tem o blues, que é uma música negra americana, que começou como um lamento, meio revolta dos negros, né?
E Biles é de Simone Biles, atleta dos Estados Unidos, que desistiu de competir por problemas de depressão. Depressão, por isso Blue nos Estados Unidos também é uma questão semiótica, é azul, mas nos Estados Unidos tem uma conotação, a denotação é azul e a conotação é de triste, de problema. Então, por isso, Blue Biles tende a averiguar, tem notícias que ela foi muito exigida pelos seus treinadores, não sei se teve algum tipo de assédio, aqui parece moral, não sei se teve algum assédio a nível sexual, mas mas ela já desistiu de outra já competição por conta disso. Tem essa notícia não muito oficial, essa especulação, que ela foi muito exigida, ele estava aguentando mais aquela, e é algo que pode beirar algum tipo de assédio moral, né? Não sabemos se tiver assédio moral, e menos ainda, mas pode ser também algum tipo de assédio sexual, que é muito difícil pela tradição puritana dos Estados Unidos. Nos jogos, se tiver, geralmente a pena vai ser muito dura. Os Estados Unidos não aceitam. Deve ter sido realmente caracterizado como assédio moral. Aí nós vamos ver numa questão da semiologia, pegando uma parte que é analisada, né, é a questão nossa, que nós já vemos desde das outras apresentações nossas, que é a questão histórica, a questão arqueológica. Né? A semiologia, a arqueologia das Olimpíadas, as Olimpíadas primeiro era um jogo em que as pessoas procuravam agradar e se esmerar nos deuses do Olimpo, por isso Olimpíadas, isso na Grécia. Então tem essa questão, nós vamos ver a questão ontológica, que para nós é interessante. Então tinha essa questão ontológica. Nós falamos uma questão ontologia, e ontologia forte e fraca, mas tem um termo cunhado por Heidegger que fala ontológico e ôntico, que é ontológico, é um estudo mais profundo do que é o ser. O que é ôntico é dentro daquela coisa, é o fundamento daquela coisa, é um fundamento não a partir dos princípios primeiros, vamos dizer assim, dos fins últimos, a partir da metafísica, que esse seria uma análise ontológica. Na Grécia antiga era ontológica, era para agradar os deuses, né, do Olimpo, e se esmerar, a pessoa mais se aproximava da condição de Deus. Né? Então é uma ontologia. As Olimpíadas atuais, elas têm uma ontologia, tem um ôntico que nós vemos isso na questão da apresentação, nessa questão dos aparelhos, das vestimentas, que procuram se aperfeiçoar e vender produtos às empresas. Isso seria o ôntico. O ontológico das Olimpíadas, que sempre é consagrado atualmente, elas são vistas a partir depois da Segunda Guerra Mundial, né, tem uma procura de superar aquele ambiente belicoso. Então as Olimpíadas sempre foi vista como algo de congraçamento entre os povos, de irmandade, a fraternidade da ontologia da Revolução Francesa. Então as Olimpíadas têm esse fundamento, essa ontologia, né? Tem um fundamento também. O ôntico primeiro, nós hoje temos isso por causa do capitalismo, apresentar as roupas, apresentar as grifes, mesmo os aparelhos, as tecnologias de formar aparelhos, de formar os. E nós temos o lógico mesmo, tem também as técnicas um pouco de lógico, né? E
E as roupas, os aparelhos, né, que depois irão ser vendidos, são ônticos. As técnicas são um pouco de ontológico, e porque geralmente tem um princípio ontológico, isso nós já vimos, né, que as pessoas, os jargões são palavras que têm a sua semiologia, né? Então, por isso, um jargão clássico das Olimpíadas, dos jogos todos, né, é superar limites. Ali está lá. Sempre tem a análise dos recordes, né? Ou de um ato, de uma apresentação, como a apresentação da Rebeca, né? Um ato daquele exercício dela ser mais difícil e ela conseguir fazer com perfeição. Então tem essa questão de superar o limite, isso é ontológico. Superar em limite vem lá naquela questão do ser e da eternidade, que o limite maior é a eternidade, né? Então é buscar a eternidade. Essa superação do limite é ontológico no sentido dessa busca do homem de se mirar na eternidade. Ou na infinitude também, que é superar o infinito, se mira na infinitude, né? Mas nas Olimpíadas não tem esse pensamento de infinitude geral, mas a inspiração ali tem. Então isso aí é ontológico. Né? Os exercícios, os aparelhos, todos fizem para funcionar um limite. E aí tem a questão do ôntico. O ôntico é como calcular isso, geralmente em questão de tempo e de dificuldade, né? Aí precisa da análise dos técnicos. Então essa é a nossa semiótica, né? Das apresentações olímpicas que nós estamos vendo, né? Mas está tendo uma certa regressão nessa questão de ser um congressamento dos povos. Por conta de todo esse ambiente, já antes já tinha essa questão, essa dialética, essa contradição de congressamento dos povos, mas sempre o interesse maior era a qualificação dos povos que eram capitalistas. Assim tivemos na Rússia, né? Inclusive a questão semiótica importante nas Olimpíadas é na apresentação mais e no encerramento também. Na apresentação sempre a pessoa procura uma demonstração própria de certa grandeza, né? As maiores, as duas potências, né, foram o ursinho Misha, né, nas Olimpíadas de Moscou, que os Estados Unidos boicotaram, o homem se bailando, né, meio astronauta, meio robô, né, bailando sozinho, voando, de Atlanta dos Estados Unidos, que a Rússia boicotou. Nessa aqui o Japão fez as holografias, as famosas holografias, né, computadorizadas. O japonês é fascinado pela computadorização, né? Mas aí que a gente vai pegar esse Blue Biles. Esse Blue Biles, um dos fatores que muitas vezes deturpam e que deve estar tendo muita cobrança é a questão da internet, que nós já vimos analisando. A internet é binária, ou você é derrotado ou você é vencedor. Eles não vê você um bom competidor e ele não vê você como um ser humano, apesar da imprensa estar tentando recuperar isso por ser dos Estados Unidos. Porque se fosse de um país
que não fosse americano, muito difícil ia destacar. E é só falar, a pessoa desistiu, disse que está com problemas e ninguém ia falar. Interessante, porque realmente é um país americano e a pessoa desistiu por um problema psicológico e chamou a atenção. Mas se fosse por um país de terceiro mundo e se fosse de um país soviético, então, aí ia falar da questão, um país soviético, da Rússia, né, um país comunista, da Cuba, do Chile, falar, não, isso é por causa da pressão a pressão do comunismo, lá é uma ditadura, tudo. Agora, a Simone Biles é dos Estados Unidos, um país que é tido como um país capitalista e livre, né? Em que todo mundo deveria. Inclusive já tem notícia que tem muita gente na internet cobrando da Simone Biles, né? Essa questão, né? Por que ela fez isso? Ela devia defender sua pátria. Já tem notícia disso, de muita gente na internet. E a internet é isso. A internet é uma coisa interessante que nós vamos realizar na questão da semiótica. E o seu princípio é um princípio binário, desde do byte. O byte é 0, 1. Um exemplo assim raso, né? Mas é 0, 1. Então, o algoritmo, o próprio Humberto Eco, na primeira obra dele, ele colocava algoritmo associando com logaritmo, que era uma forma, a partir do logaritmo, de você atingir mais pessoas. Agora, em essência, se fala que isso é uma forma de organizar, mas na internet e dentro do capitalismo é uma forma de atingir mais pessoas, qualificar as pessoas e agrupar de um modo que a mensagem daquela pessoa atingisse o máximo número possível. E a sua função é de like e dislike. Tem a questão dos comentários, não tem um meio termo. Tem um lugar lá que é o comentário que seria um meio termo, mas o que se valoriza é o like e o dislike. Não se valoriza os comentários. Os comentários que falam que, apesar disso, deveria ter também na internet agora para fazer acabar com esse lado binário que está gerando no mundo inteiro um ambiente polarizado, né? As internets tirar o like, dislike, curtida, descurtida, e no comentário colocar um comentário com mais tendência para positivo, mais tendência para negativo, né? Para fazer já um certo balanço, né? E fazer um comentário neutro. Já está falando da linguagem neutra, né? Aí separar isso e o comentário neutro. Se o comentário neutro for maior, vai falar que nem de um lado está certo, nem de outro está certo. Então, fazer os comentários um pouco migrar para isso e fazer a questão do comentário neutro, comentário neutro. Então, aí se o comentário neutro for maior, nas páginas da internet, né? Isso é para falar isso. E para fechar, voltar à questão das Olimpíadas, a ontologia maior das Olimpíadas, depois também, isso já não na análise histórica, mas uma análise pessoal da nossa visão da questão da superação, da suprassunção das diferenças, né? Isso em Hegel, né? E da sublimação que Freud fala, né? Valorizar esse comentário neutro como essa sublimação desse ambiente polarizado que nós temos, que nós estamos precisando, que vai evoluindo, está indo para bairro, para condomínio, está tendo lixamentos morais, lixamentos físicos, né? E lixamentos físicos até violentos. Então, nós estamos precisando que a internet se volte para ver essa questão, em vez do curtir, descurtir tudo, né, tem esse comentário neutro. Bom, essa é a nossa visão da semiologia. Iremos aprofundar mais, né?
mas as questões nessa questão, né, de filosófica e em outras áreas, né? Mas as Olimpíadas, só recapitulando também, as Olimpíadas têm um lado de divertimento também. Esse é um lado ontológico também, mas é para o lado do público. O divertimento também e essa superação, essa sublimação tem de ser vista também nos jogos, porque as Olimpíadas substituem, para substituir, na nossa visão, né, ontológica, as guerras. Então, aquelas lutas ali, elas servem uma espécie de catarse das pessoas, para aí ela desaguar aquilo e não partir para a violência física factual, né? Então, naquelas disputas deveriam ser isso, em vez das guerras sangrentas que um morre o outro, um derrota o outro, e no final tem aquele outro grande congraçamento de todos, né, superando as divergências. Eram famosas, né, os encerramentos das Olimpíadas para criar esse congraçamento que superou todo. Quem ganhou, quem perdeu, perdeu, e estávamos todos felizes. É uma cartaz e é uma outra maneira de superar esse ambiente tóxico e polarizado, né? Que o próprio sistema capitalista carrega em si. Ele, para sobreviver, precisa desse ambiente capitalista. Então, quem é de direita, quem é de esquerda, muitas vezes é porque querer ser fundamentalista, mas quem é de direita é ter essa consciência que o ambiente capitalista traz para si esse ambiente polarizado e tóxico que causa a Blue Bimes. E as Olimpíadas, numa proposta ontológica, semiologia e ontologia, ela visa superar isso para, no final, ter um grande congraçamento de tudo. Né? Essa é a nossa visão semiótica das Olimpíadas.